Neste vídeo, áudio, vamos ver como que um pai, ou uma mãe, pode fazer para resgatar uma filha, ou filho afastado da igreja. Por mais difícil que seja, mas não impossível de voltar, se estiver sobre eles a misericórdia de Deus. E aqui é onde entra o pai, ou a mãe, de lutar no mundo espiritual, clamando por misericórdia de Deus, e expelindo os demônios que estão em seus filhos. Há filhos desviados, que se desvia e se entrega para o pecado, em vícios, e coisas piores, e há outros que se desvia, mas tenta levar uma vida normal, em aproveitar os desejos do mundo de sua carne. Em ambos o caso, a atitude de lutar espiritual é a mesma, pois o desviado afastado está com demônios, e mais a sua natureza carnal, que endurece seu coração. O primeiro foco de um pai, ou uma mãe, é compreender a situação espiritual, e entrar na batalha espiritual, para pedir a Deus por misericórdia, e expelir os demônios. Não adianta brigar com palavras, ou forçar. O pai, ou uma mãe, só deve bater de frente se o filho, ou filha for de menor de idade, daí deve dizer: não, é não, para certas atitudes que eles querem tomar. Mas, se o filho ou a filha for de maior de idade, daí as coisas são diferentes, não adianta brigar com palavras ou forçar a ele te obedecer. Jesus é bem claro em dizer que o desviado está sob domínio de 8 demônios no mínimo, se não for uma legião. Jesus fala que o antigo demônio volta para o corpo, e não volta sozinho, como está escrito. A Bíblia diz: disse Jesus: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso, diz: voltarei para minha casa donde saí. E, tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 45. As atitudes espirituais que os pais devem tomar é de entrar de cabeça no mundo espiritual e lutar. Tem um vídeo aqui neste canal que ensina como lutar no mundo espiritual. Muitas vezes, o pai e a mãe até oram sempre por seus filhos desviados na igreja, mas não entram na batalha espiritual, como deve ser. A luta no mundo espiritual deve começar. No momento que seu filho vai sair de casa, você deve parar o que está fazendo se possível, ir orar e lutar espiritualmente contra os demônios e pedir misericórdia para Deus. Use as armas espirituais, e comece a repreender os demônios que estão levando seu filho para a rua. Mesmo ele saindo, o efeito da tua oração está sobre ele. No mundo espiritual, não pode haver dúvida, tem que crer. Quando ele voltar, entra novamente no mundo espiritual, e já começa a expulsar os demônios que estão com ele, para que haja um período de afastamento dos demônios. Esta estratégia deve ser feita sempre, ao sair de casa, e ao voltar para casa. Assim os demônios vão sendo barrados no mundo espiritual, e eles cada vez mais vão perdendo o domínio do seu filho ou filha. Entenda, há 2 maneiras dos demônios trabalharem: ou eles ficam no corpo em fase de possessão, ou os demônios ficam no encosto, do lado de fora, trabalhando na mente. Por isso que esta estratégia deve ser feita sempre que eles saírem de casa, e ao voltar para casa. Deus vai começar a agir na vida de seu filho, ou filha, se você fizer sempre este ataque, no mundo espiritual contra os demônios. Mas, não tente impedir o trabalhar de Deus. Se as coisas começarem a piorar na vida deles, não é sinal de que você está perdendo a batalha, e sim um sinal que Deus está começando a tratar com ele. Muitas vezes, Deus permite que seu filho, ou a filha, chegue no fundo do poço em certas situações. Porque na mente do desviado, há 2 ações, as dos demônios e a da força da carne. Por isso, que Deus muitas vezes permite o extremo, para que ele, ou ela caia em si.
Se o problema fosse apenas os demônios, você já teria vencido esta batalha e resgatado seu filho ou filha das mãos dos demônios. Porque, além dos demônios, tem a natureza da carne que endurece o coração de seu filho ou filha. Deus vai quebrando o coração de pedra, através de situações que Deus permite, para que ele ou ela reconheça que precisa voltar para Jesus. Jesus diz na parábola do filho desviado, que o que trouxe ele de volta para o Pai foi o sofrimento, quando ele chegou no fundo do poço e caiu em si, como está escrito. A Bíblia diz. Disse Jesus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Por isso, que eu falei da estratégia que o pai ou a mãe é sempre orar no mundo espiritual, contra os demônios. Entenda, as tuas orações no mundo espiritual têm efeito contra os demônios. Mas, a pior parte que é a carne, o coração endurecido, só Deus é que pode trabalhar, por isso que Deus permite eles enfrentem situações sem saídas, para que eles reconheçam que precisam de Jesus. Assim como foi no filho pródigo, que só reconheceu que precisava voltar para o Pai, quando se viu sem saída. O teu trabalho, pai ou mãe, é lutar contra os demônios, para que eles não levem a vida de seu filho, sempre clamando por misericórdia a Deus em favor deles. A parte da carne, do coração endurecido, é Deus que vai trabalhar, no coração deles. Muitas vezes, o pai ou a mãe já estão na metade da guerra, ou já quase no final para alcançar a filha, ou o filho desviado. Mas, chega na parte de Deus tratar com a carne, e o coração de pedra da sua filha, ou o filho desviado. Em vez de você continuar, na batalha contra os demônios, você acaba mudando o rumo das tuas orações, e começa a pedir misericórdia a Deus para tirar ele, ou ela da situação do aperto. E Deus, como é misericordioso, acaba não tocando na carne de seu filho, ou filha, por amor das tuas lágrimas, e a situação volta ao normal, e eles continuam fora da igreja. Eu sei que não é fácil, um pai, ou uma mãe, ver seu filho, ou filha sofrer, mas entenda, somente Deus é que conhece o coração de teu filho. Deus dá oportunidade para eles virem por amor, e não pela dor, mas depende de cada coração. Quantas oportunidades de amor, eles acabam recebendo e não querem. Pai, mãe, faça a tua parte e lute no mundo espiritual, contra os demônios, e deixe que Deus faça a parte dele, no coração endurecido de teus filhos. Lutar espiritual em favor da sua filha, ou filho, não é apenas fazer uma oração ao deitar, ou no fim de semana na igreja. Assista ao vídeo deste canal, Batalha Espiritual, e aprenda a lutar. No mundo espiritual não existem meio a meio, ou é tudo, ou nada. Deixo estas palavras de Jesus, que nos ensina a ter fé, e tornar possível, como está escrito. A Bíblia diz. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: eu creio. Ajuda-me, na minha falta de fé. Evangelho de Marcos,
Capítulo 9, versículo 23, 24. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.